Eu, Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Fala Pouco Podcast. A edição de hoje a gente vai falar sobre criança do século XXI. não vai apresentar Os a gente, jovens. não? Calma, cara, tá nervoso? Tá Não, eu nervoso? quero me apresentar. Tá. Fala logo o seu nome então. Quem é Não, pode você? continuar. Ah, tá, ok. O cara atrapalha, né? Tá bom. Desculpa. Criança do século XXI. Os jovens dinâmicos do século XXI. Todo mundo que nasceu aí de 2000 para cá. É 2000 ou Não, 99? não, 99, de né? 2006 aí, velho. Criança do Criança mesmo. século XXI não começou em 2006, né, mano? Mas a gente sabe Tá muito bom, bem tá as vendo? crianças. Você está errado. Você está errado. Eu estou certo. Não, 2000 não é século XXI. Enfim, eu sou... Meu nome é Reinaldo Orix. Eu sou Humberto Petrilli. Eu sou o Léo Abrantes. Como vocês podem ver, Não dá pra criança do ver. século XXI. Aí eu vou falar sobre criança do século XXI. Enfim, quem deseja começar? Eu queria falar que isso aqui vai ser talvez não. A gente tem que tomar cuidado para não ser um podcast de jovens falando mal de jovem, né? Porque Pois é. Aborrecente. aborrecente clamando de aborrecente, mas eu acho muito válida esse tipo de comentário, ainda mais nessa geração, que assim, parece que cada ano que passa, mais eu olho pra geração anterior e fico pensando, caralho, será que quando eu tinha essa idade eu era desse jeito? E a gente era de outra maneira, assim, porque da mesma maneira que hoje em dia a gente olha pra galera que joga Free Fire e fica, nossa, mano, é tudo um bando de tonto, a gente também jogava Minecraft e é um ciclo Counter Strike na Lan House, e... pai, 2 contos. Então. Por quê? Então, assim, é sempre essa Então, evolução. eu acho engraçado, porque eu fico me sentindo um velho, falando, porque no meu tempo eu fazia isso. Porra, meu tempo foi tipo, sei lá, 10 anos atrás, tá ligado? Não foi tanto tempo assim, eu não sou um adulto, eu não tenho filho, tá ligado? Então, assim, eu fico me sentindo meio velho, ao mesmo tempo é uma situação estranha você estar comentando isso, porque não faz tanto tempo assim que a gente saiu da infância, né? Exatamente. A gente tem um pouquinho, assim, assim, até em outros âmbitos, assim, da nossa sociedade, meio que uma valorização do que é antigo, né? Do tipo, o Saudosista. negócio raiz, entendeu? Uhum. Aí a gente fica lembrando muito disso. A gente vê as crianças de hoje em dia e pensa, pô, nossa, eles são bem diferentes. Eu acho que a gente não era assim, mas talvez a gente fosse. E para as gerações anteriores da nossa, a gente fosse tão esquisito quanto a gente acha que essa geração mais nova também é, tá ligado? Então, acho Uhum. que sempre vai acumulando isso, mas tem algumas coisas que mudaram, assim, que eu acho que é bem perceptível. Muito. Eu queria começar falando, inclusive, da relação com os pais, assim. Eu acho que os pais desse século, assim, são muito diferentes. E, obviamente, isso é muito bom. Tanto é que, assim, os meus avós foram tipos de pais para os meus pais e meus pais foram outros tipos de pais para mim. Justamente porque, pelo menos assim, eu pelo menos vejo muito nos meus pais que os pontos aonde meus avós pecaram com os pais raramente pecam com os filhos. Porque justamente por saber como que é ruim algumas coisas, né? Uhum. Uma coisa que eu acho interessante também, que, por exemplo, tu citou aí teus avós, a minha avó, por parte de mãe, teve 12 filhos. A minha avó, por parte de pai, teve 2 só, mas enfim, Porra! teve 12, era filho pra caramba. E tipo, eu sou filho único. Então, você vê Puf, que a relação a relação de uma mãe que teve 12 filhos é diferente, né? Porque são 12 pessoas, e a relação de um pai e de uma mãe que tem um filho só já é outra, porque é muito pelo fato de, obviamente, ser filho único, todas as suas atenções, todos os seus gastos que você gastaria com os 12 filhos, você gasta com um só. Toda a sua Uhum. atenção que você tem que dividir com seus 12 filhos, você dá essa atenção para um filho só. Então, acho que isso aí é bem o retrato dessa nova geração que começou com a minha, né? Essa de ter menos filhos por pessoa, e hoje em dia aí continua. Né? eu lembro que antigamente também os conteúdos que as pessoas consumiam eram bem diferentes, né? Sim. Atualmente a gente tem uma pegada mais, assim, voltada para os direitos humanos, então a gente já tem uma consciência maior do que é o negro na sociedade, da mulher na sociedade e tudo mais. E às vezes até um pedacinho da nossa época, a gente não é tão velho assim, né? Mas tinha um pouquinho assim de uma coisa mais livre e tal, mas nos tempos mais anteriores era mais uma liberdade bem maior ainda. E atualmente as coisas estão ficando mais assim rígidas, então a gente já tem uma consciência maior e isso reflete também nas crianças. Por mais que a gente vê muita criança na internet falando merda, e falando merda, muita merda,
a gente sabe que elas são crianças e que elas têm muito a desenvolver. Mas criou-se, né, nessas crianças um ideal assim mais conscientizador. Então a criança já tem uma noção maior, muito pelo que os pais estão vivendo também. Então é uma coisa que vai se adaptando. Antigamente a gente tinha programas mais assim, Sexualizavam mais. A sexualizavam banheira mais. do Gugu, pô, Nossa. meio-dia Bumba, lá, bumba, Luto, bumba, luto, luto. Inclusive, de mulher saudades dançando de Gugu. biquíni. Mano! Hip Gugu, saudades. Eita, é verdade. E Mas também tinha o... Qual que é aquele programa lá? Puta, eu esqueci. Não era... Bom dia e companhia, meu. Nossa. PlayStation. Enfim, um assunto que tu tocou, que é tecnologia, eu acho que é uma coisa que é importante citar para essa juventude de hoje. Quando eu cresci, não tinha celular, não tinha smartphone, não, tipo assim, não se compara à época que meus pais viveram, que meus avós viveram na infância. Tipo assim, eles definitivamente não tinham a Era o tecnologia começo que a do gente conhece celular. hoje, né? Pois é, a tecnologia que a gente conhece hoje não existia na época deles. Mas na minha época eu nasci, tipo, era DVD, era fita cassete, aí foi para DVD, aí começou a ter computador de mesa, depois notebook, aí tal. E assim, a minha relação com a tecnologia na minha infância era muito arcaica. E você vê hoje, criança de 4, 5, 6 anos já joga Free Fire no celular. Então assim, é uma coisa que já vê o irmão Neto lá, o Lucas Neto, dançando e brincando de amoeba, né, meu? Porra. Aí nos YouTube da vida, né? A gente Como que nasceu é numa aquele... era de explosão tecnológica muito grande, pô. Sim, De sim. 2000 pra cá, teve tanta mudança tecnológica, teve tanta mudança em tanta área, assim, que hoje em dia é quase impossível a gente tentar se colocar na imagem de alguém que vivia antes da gente. Tanto é que nossos filhos, quando a gente for muito mais velhos, a gente vai falar, nossa, na época que a gente existia não tinha nem celular. Pra ele, provavelmente vai ser uma coisa, tipo, absurda, como que em algum Eu acho, mundo... exato. Assim, eu acho que assim, não que ter tecnologia seja um ponto negativo, nunca é. Tecnologia Não, nunca claro é que não. demais. Mas assim, eu acho que vai muito também você entrar em toda a questão de educação, de você educar o seu filho, do que usar aquilo ali o dia todo, toda hora, todo minuto, não é saudável. É Assim como lógico. jogar videogame o dia todo, toda hora, todo minuto também não é saudável, e por aí vai. Eu acho que assim, a tecnologia não é ruim, o ruim é o jeito que você trata ela, o jeito que você usa ela na educação do seu filho, né? Porque tem pai que dá, por exemplo, tá ocupado com trabalho ou alguma coisa, e ele vai dar o celular pro filho e deixa ele ficar vendo o YouTube lá, Peppa Pig no YouTube o dia todo. Aí depois a criança tá doida, tá ligado? Tá achando que ela é uma porca. Aí é meio, aí então, assim, vai muito por esse lado. É o jeito que você lida com a tecnologia que pode Tem, prejudicar ou lhe ajudar muito na educação do seu filho. tem que haver um equilíbrio, né? Assim, Exato. ninguém vive apenas no celular. Tipo, quando eu era criança, o meu maior passatempo era ver desenho na televisão e jogar videogame, o meu PS2, tá ligado? E, e só que eu ainda tinha tempo de fazer, tipo, eu fazia futebol, às vezes eu... uma parte da minha infância foi futebol. E eu nunca fui muito, assim, de brincar na rua, tá ligado? Porque eu vivia mais numa casa mais, assim, eu morei em cidade grande e tal, e a rua era movimentada, na minha vizinhança não tinha muitas crianças e tal, então eu tive uma infância mais exclusa mais em casa e tal. Só que não me privou de todas as minhas brincadeiras, jogar futebol. Dum, Às dum, vezes dum, 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 eu tô tentando entender Tocando qual a up trilha de fundo. sonora. É up, dum. porra. É uma trilha triste pra. Mas o que Eu que não tem fui a uma ver? criança. Eu fui uma Não criança sei, mais só inclusiva, eu seguir não assim. vivi. Agora o povo vai achar que eu sou o menino gordo lá, como que é? Ao contrário do Mas, Léo, ao contrário do Léo, eu até brinquei na rua durante parte da minha infância. Eu sempre joguei bola na rua, assim, com meus primos mais, tal. Mas assim, isso quando eu ia pra casa da minha avó, eu brincava na rua. Mas quando na minha casa em si, eu não morei em casa, eu morava em condomínio. Mas eu nunca fui muito de estar me relacionando com outras pessoas do condomínio. Por N motivos, assim, isso é falta de vontade mesmo. Mas assim, eu sempre, o máximo que eu podia, eu brincava na rua, tal, na rua no caso, no espaço de lazer do meu condomínio, né?
E eu achava que isso aí ajuda muito na criança na questão da interação. Você interagir com outras crianças, tipo, na escola isso é muito presente, mas na parte do lazer mesmo, em casa, você sair para brincar na rua, fazer novas amizades e se machucar a taboca do dedão jogando bola Mano, na que rua, né? susto, velho. Eu pensei que você ia falar assim, masturba. É, enfim. Enfim, É, não tenho mais reforço para rir. Mas enfim, é, machucar ali a tampa do dedão jogando bola, então assim, isso é Uhum. tudo faz parte do crescimento da criança. eu acho que hoje em dia são, para mim, as duas exceções, assim, que ainda mantém aquela ideia lá de brincar na rua, de jogar bola na rua, golzinho de chinelo e tudo mais, é, são nos condomínios fechados e e nas periferias, nas comunidades, que apesar de lá ser um lugar assim, não necessariamente perigoso, porque geralmente não tem crime Dentro do lugar é dentro muito das mais seguro pra comunidades. morar. O problema o maior é tipo as crianças se envolverem dentro do tráfico, alguma coisa assim, mas Sim. geralmente os traficantes não aceitam e tudo mais. E geralmente a comunidade é um lugar mais livre, todo mundo mora próximo e as crianças brincam livremente. E, na, e, E eu- no, e nos condomínios fechados tem área de lazer, várias crianças assim, iguaizinhas a você também. Então, são os Uhum. dois lugares que ainda mantêm essa tradição. Além disso, outro lugar é que eu venho de cidade pequena e muitos dos costumes, essas tradições de brincar na rua, esse negócio continua muito. É muito comum da onde eu morava, né? No Alto Tocantins, tem 72 mil habitantes. E assim, desde pequeno sempre tive muito acostumado a andar na rua, tinha muito vizinho, todos meus amigos moravam próximo, a gente sempre jogava bola na rua, sempre jogava bola na casa dos amigos. Você tá caminhando, tem um monte de gente sentada na calçada, então assim, traz uma convivência mais humana, assim, que é uma coisa diferente, que é muito importante, ainda mais na sua idade, como Freud, né, já dizia que é uma das partes mais importantes da vida do ser humano é justamente a infância, porque é justamente onde está se formando e ter relações sociais é muito importante. A Eu quando infância, a infância é onde você basicamente cria a base para o resto da sua vida. Os seus medos, seus traumas, suas qualidades, seus defeitos, tudo são criados e expostos na sua infância. Por mais que eles sejam atenuados ou superados na adolescência e na fase adulta, mas tudo vem, você vai tudo de uma vez na sua infância, sabe? Ah, como eu disse, né? As suas qualidades, os seus defeitos, os seus medos. Você tem medo de escuro na sua infância, você só vai perder esse medo na sua adolescência, na sua fase adulta. E você tem que eu não perdi, aprender não. a lidar com. Alguns ainda tem até hoje. É, Enfim, é isso. Fala aí, Léo. uma coisa que modificou bastante a infância das crianças de hoje em dia é uma estrutura nova de um mundo moderno. Então a gente tem a ideia, primeiro que, como eu falei, dos condomínios fechados, eles cresceram muito. Então, por prezar pela segurança e tudo mais, muitos, até classe média alta, tudo moram basicamente em condomínios fechados, em condomínio de apartamento, condomínio de casa e tal. Mas também é o fato dos pais começarem a trabalhar bastante. Então, bem antigamente, geralmente, né? Antigamente, as mães ficavam em casa e tudo mais. Hoje em dia, as coisas mudaram. A mulher entrou mais no mercado de trabalho. E isso só está aumentando cada vez mais. Também teve os métodos contraceptivos que cresceram bastante. Então, a taxa de natalidade, assim, você pegar a taxa de natalidade dos últimos 50 anos, só vem diminuindo. As pessoas vão percebendo que ter filho é complicado e que também, Uhum. além de ser caro, né, a economia não melhorou muito desses últimos tempos, então as pessoas vão optando menos por isso e vai diminuindo a quantidade de crianças ao seu redor. Então, por exemplo, na minha rua só tinha velho. Aí foda, não tinha criança perto pra eu brincar, tá ligado? Meus únicos momentos de diversão eram com meus primos, tá ligado? Aí eu brincava sozinho em casa, suave e tal. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Não é exatamente igual. Eu acho que quem pode dar uma informação maior, eu acho que, tipo, índice escolar, tá ligado? Se eles pegarem taxa de matrícula dos últimos 50 anos pra ver como eu acho que deve ter diminuído, tá ligado? Não deve ter mais, tipo, até a turma E, tá ligado? Deve ser até a turma B, C, tá ligado? Sim, Isso sim. mudou, então
é uma consequência do mundo moderno, do mundo que está mais corrido, das grandes cidades. Isso vai aumentando. E se você pegar nos países mais industrializados, eles sofrem o mesmo tipo de problema. Na Europa, eles têm problema de mão de obra, porque a taxa de natalidade caiu bastante. As pessoas não querem ter mais filho, né? Antes era incrível como qualquer mulher... Hoje em dia você tem na Europa uma campanha governamental em diversos países incentivando justamente a gravidez, porque ninguém está tendo mais filho. E aí daqui a pouco a pirâmide etária ela inverte, e aí só tem velho, e aí como é que faz? E aí você tem, quando uma mulher ela engravida em alguns países europeus, ela ganha um bônus salarial, ela recebe o período aquele período que a mulher, depois que a mulher está grávida, que ela tem um bebê, que ela tem que ficar em casa. A licença maternidade lá é maior, tem tudo isso. Tem todo um aparato que eles estão dando para incentivar justamente as pessoas a terem filhos. Até os pais têm, né, licença maternidade também maior. Aqui, se eu não me engano, até um tempo atrás, pelo menos, era 5 dias só. Aí agora, lá na Europa, parece que está com 3 meses que o pai fica em casa. Tem que ter um apoio moral. São campanhas para incentivar justamente essa natalidade que diminuiu bastante, né? E assim, voltando a falar, eu queria tocar mais vezes no ponto da tecnologia, porque mesmo quando eu era criança, não é que eu não tinha acesso à tecnologia, eu tinha um computador bastante arcaico, mas eu não consumia YouTube, eu tinha um videogame, meu primeiro videogame foi meu Nintendo 64, que inclusive eu tinha o Nintendo 64, eu jogava 007 no Nintendo 64, meu pai viu uma vez que eu estava jogando 007, ele escondeu o jogo e depois ele viu que era um jogo de tiro lá, eu tinha tipo o quê? 8, 9 anos, ele ficou desesperado, ele escondeu o jogo, depois ele falou que tinha perdido o jogo, e aí foi a maior BO na época. Mas assim, então assim, o próprio Nintendo 64 era um videogame muito, muito arcaico. E hoje, assim, as crianças sempre têm. Hoje em dia você vê até o celular ou o smartphone mais barato já é um smartphone extremamente tecnológico se você comparar com os celulares mais tecnológicos da época que a gente era criança, que a gente, pelo menos eu não tive acesso. Os computadores e tudo mais, e assim, uma criança hoje, na minha época eu jogava no Nintendo 64, hoje ela joga um PlayStation 4, tá ligado? Então assim, além do acesso à tecnologia ser muito maior, a qualidade dessa tecnologia também é outro nível. Hoje, o que a criança quiser, ela acha na internet para fazer um trabalho da escola, por exemplo. Então, eu acho que isso é um ponto que... Exato, é um ponto, esse ponto da tecnologia na criação de uma criança, é um ponto que, refalando o que eu já falei, ela pode muito ser uma coisa que prejudica, dependendo de como você insere ela nesse mundo, mas pode também ser um ponto que agrega muito na educação da criança e no crescimento da criança. Vocês acham que as crianças na internet, se vocês odeiam o tanto que eu odeio, porque tipo, eu acho muito chato, velho. Pelo amor de Deus. Tipo assim, se a criança, por exemplo, se eu tô jogando um jogo, aí, por exemplo, acontece alguma merda, ou eu faço uma merda, ou a pessoa faz uma merda, geralmente é uma criança. Aí geralmente ela xinga, aí xinga tudo errado. Aí eu fico puto, aí eu falo, vai tomar no seu cu, criança. Essa merda, sabe? Léo discutindo com crianças de 10 anos no Counter-Strike. Não, mano, mas... no Rocket League, pior. Mano, pior que sempre vai ter, por causa que quando, sei lá, 9 anos atrás eu era a criança que tava jogando e fazia alguma merda. Eu era a criança que tava jogando CS na Lan House. Exatamente, então tipo assim, eu era essa criança. Só aceitar, só. Mas lógico que da puta que pariu, velho. O que mais me deixa com raiva, mano, é criança comentando coisa, tipo assim, séria na internet. Tipo, só repetindo coisa que leu. Inclusive, acho que a maioria da galera que era mais, tipo... Muito do pessoal que tá discutindo política na internet, você vai ver foto de anime. Foto de anime ou foto de K-pop? Não. Briga pra ver Acabamos de... uma K-popeira e uma criança com foto de anime a 80 km por hora. Tem também a criança Fortnite. Geração Fortnite. Geração Fortnite. Não, assim,
Eu já cheguei a jogar Free Fire um tempo. E assim, velho, só tem criança Tem como que liga você sair do que podcast. liga a porra do microfone pra ficar xingando você, um pirrado de 10 anos. Ah, vai tomar no cu, tá muito ruim, e não sei o que. Falo, puta que pariu, essa criança não tem um pai não pra ver o que essa merda tá falando aí, velho. Pô, Aí se lascar, até mano. hoje em dia, se eu falar um palavrão assim perto do meu pai, eu fico meio assim, sabe? Mas, pô. Minha mãe não gosta, minha mãe, ela não gosta de palavrão, apesar que eu falo pra caralho, foda-se. Mas perto Aí dela eu vai sei que ela tomar. não gosta. Mas perto dela eu sei que ela não gosta, então eu evito falar perto dela. Eu Mas também não assim, falo muito com meu pai. nossa, acho que, sei lá, tá perto do pai e manda um porra jogando Free Fire. Se fosse meu pai eu falando isso na cara dele quando eu tinha 10 anos de idade, meu Deus do céu. É, exatamente também. Aí varia muito da criança ser boa ou não ser boa pela criação. Por exemplo, eu já vi criança, pô, maravilhosa. Criança educada. Ela pede por favor. Mexendo. E olha que tá jogando Free Fire e é legal. Acontece, Falando entendeu? nessa questão da educação, eu acho assim, a relação pai e filho, pelo que eu percebo, eu não tenho filho, mas pelo que eu percebo dos meus primos e de filhos dos meus amigos, mas essa relação pai e filho hoje em dia mudou muito. A liberdade que a criança tem, questão de liberdade que eu falo no tratamento com os pais. É quase que. É porque, assim, eu acho que a sua relação, cada relação de mãe e filho, de mãe e de pai e filho, é diferente de família para família. Mas assim, eu não consigo. Eu tenho um primo que chama o pai dele pelo nome do pai. Imagina, ei João, vem cá, João, quem é? O pai do Pirraia, tá ligado? Pirraia com 10 Se eu anos faço chamando o isso pai com a de João. minha mãe me olha torto. Nossa, então assim, isso pra mim, isso não entra na minha cabeça, porque eu sempre tive uma relação de chamar meu pai de pai, minha mãe de mãe, é senhor, senhora. E assim, é uma coisa que hoje em dia tá se perdendo. Se é um Velho, ponto velho. positivo, é um ponto. Se é um ponto positivo ou negativo para essa geração de hoje e para as futuras, eu não sou professor de sociologia para debater isso. Mas assim, para mim, meu filho vai me chamar de pai. Ele chamar de Rinaldo, meu Deus do céu. Não Não, vou seu bater filho vai nele me também, né? chamar Mas de eu vou pai. deixar, ele. Eu vou chamar meu filho de Rinaldo, porque será o nome dele. Então assim, se eu tiver meu filho, vai me chamar de pai. Eu não vou bater nele, né? Mas eu vou ensinar ele com certa chamada de pai, certa chamada de mãe e por aí vai. Eu acho muito legal essa relação que tem hoje em dia, tipo, como se fosse brothers mesmo, assim, fossem mais amigos do que aquela relação mais Sim, antiga de pai e sim. filho, que tinha muito Antes era relação mais de medo, né? O filho tinha de medo do pai. autoridade e Aí. tal. Hoje em Eu dia já não Pelo tem mais vi, menos tanto isso. assim, Isso é um ponto positivo, isso é um ponto positivo. eu já meus vi, pais têm muita amizade. eu já vi assim muitas crianças falando assim, tipo, não criança, mas antigamente as pessoas falavam sim, senhor, tá ligado? Uhum. Falando aqui, dando muita satisfação pros pais, assim, tem que dar mesmo, sabe? Mas às vezes o pai que pegava muito no pé, sabe? Meus pais sempre foram bem mais legais comigo e as conversas que a gente tem sempre são bem descontraídas. Isso só foi aumentando com o passar do tempo, do tipo, hoje eu sou adulto e tal, e as minhas conversas são super normais, de Eu boa. sou adulto, tenho 19 anos. Na lei eu sou adulto, porra. Enfim, as crianças, assim, resumindo basicamente, crianças merecem tratamento VIP. Então as crianças merecem tratamento VIP e então tem que dar educação, tem que estar no pé, tem que dar a sua liberdade também e tomar cuidado com o que ela vê na internet também, porque a criança na internet é um perigo para ela parar num vídeo ali aleatório aí de internet, parar no canal do Nando Moura é fácil, fácil. Aí é bom a Ô, criança se dando cuidar. boura. Mas o Mano, que é isso? eu acho assim, tem que voltar com a TV Globinho, Não, com porque certeza. vai tomar no cu Pô, Fátima Bernardes. TV Globinho era. encontro com Não, a TV minha Globinho. Falou o jornalista, tá ligado? Falou o jornalista mandando Fátima jornalista com Bernardes tomar no jornalista. cu. Uma coisa, quando eu cresci muito, mexendo muito na internet, cara, é muito perigoso. E cada vez está sendo mais perigoso, porque é Cada vez muito mais fácil cara. você Cara, encontrar. a gente que é mais velho, mano, às vezes a gente tá mexendo na internet e a gente acaba indo pra um site que a gente não queria, vendo uma coisa que a gente não queria, vendo um negócio que a gente fala assim, nossa, mano. Sim, Agora imagina pra pesquisar. você que tem, sei lá, 6 anos e só tá clicando um monte de botão que você acha bonito, colorido. Pra chegar num Você Warzone, compra. pra chegar num você cu compra- colapsado.
queria contar Você uma compra história um minha. Corsa na internet. Queria contar uma história minha da infância, que eu estava navegando pela internet, não brincando nos joguinhos da Nickelodeon, do site da Nickelodeon, que era cheio de Eu joguinhos. jogava, puta merda, eu jogava também. Eu jogava muito esses Caralho. negócios. Aí teve um dia que eu abri o Google e pesquisei mulheres gostosas peladas. Foi horrível. Ah, achei um pouco sugestivo, né? Acho que você... Caralho, Léo. Tu expôs isso mesmo pro mundo. Tá bom, né? Pro nossos 26 40 pessoas. Pros nossos 26 inscritos, vocês estão expondo isso. Então tá, né? 26 inscritos fora a galera que Não, era criança. chegou porra. em Vai falar que você 25 nunca fez minutos. isso. Não. Tá bom, eu santo do caralho. Bom, a gente já Também passou fiquei aqui com de 20 vergonha minutos. agora. Pode cortar essa merda. Conta não, deixa essa merda aí. A gente tá quase... Aqui, estamos quase em 30 minutos de vídeo. Então, obrigado. É isso. Valeu. A gente tá full YouTube. Não vou explicar de novo por quê, porque, puta que pariu, tá uma vergonha só de lembrar. A gente Mas, tá assim, full deixa o YouTube, like. então deixa o seu like, se Deixa o inscreva seu no like, se canal. inscreve. Mostra pra mãe pra falar que você foi uma criança merda. Então, é isso. Valeu. Até hora de dar sexta-feira que vem. Tchau. Nossa, mano, corta muito essa merda. Puta que pariu, esse bicho falou.